Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar, então, o nosso segundo dia do ciclo de palestras do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos. Ontem já ocorreram algumas apresentações e hoje eu coloquei no chat aqui para vocês o link com o formulário para emissão de certificados, tá? Então, ontem a gente conseguiu fazer a certificação, hoje precisa entrar e deixar só o nome e a inscrição dentro do formulário. Eu vou postar de novo daqui a pouco, para que a gente possa emitir o certificado, tá bom? Então, tá o link ali para quem tiver inscrito no evento e preencher o formulário, a gente envia o certificado, tá certo? Então, a gente vai iniciar hoje seguindo a programação. Deixa eu só comentar com vocês que a gente está com o processo seletivo do PPGTA aberto desde essa semana. Então, a seleção para a turma 2021 já começou. A gente tem 11 vagas nessa seleção. Nós temos 2 seleções por ano, né? Então, por isso, a gente só tem 11 vagas por seleção. Então, o nosso processo seletivo ele não tem taxa de inscrição, ele não tem prova escrita e prova oral. A nossa seleção é toda baseada no currículo Lattes e no coeficiente de rendimento da graduação. Então, não precisa fazer prova, não precisa vir até nem Campo Mourão, nem Medianeira para se inscrever, né? A inscrição ela é feita toda online. Ela inicia no site e depois envia a documentação tudo por e-mail, tá? Então, as inscrições vão até 29 de janeiro do ano que vem. E se vocês precisarem de mais informações, pode entrar em contato, pode entrar no site e lá vocês vão encontrar o edital e todas as informações completinhas, tá bom? Então, vamos iniciar. Eu vou chamar a primeira palestrante. Então, a primeira palestrante de hoje é a Jamile Monteiro Marcelo. Ela é orientada do professor Rafael Portineu, e o trabalho dela é intitulado Encapsulação de berberina e verificação da toxicidade das partículas, utilizando a Drosophila melanogaster. Então, Jamile, você pode compartilhar a sua apresentação e pode iniciar. Professor, está me ouvindo? Sim, pode começar, estou ouvindo. Então tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jamile. Meu orientador, professor Rafael Ineu. Meu co-orientador, professor Ednei Gonçalves. E o tema do meu trabalho é encapsulação da berberina e verificação da nanotoxicidade das partículas utilizando a Drosophila melanogaster. Prof, tá passando aí? Vamos resolver. O computador da Marília travou aqui rapidinho. Vou tentar de novo, compartilhar de novo. Tá bom. Está aparecendo para a gente, mas não está passando. Você está passando ela? Tô. Não, aqui não está passando para a gente. Deixa que eu compartilho aqui, peraí. Eu já vou passar para você. Pronto? Sim.
Tá, aí você vai me avisando, eu vou passando para você, tá bom? Beleza. Então, pode passar já para essa parte. Então, falando um pouquinho sobre a introdução, o avanço da tecnologia em relação à indústria alimentícia, ela vem crescendo, né, em cada ano nessas últimas décadas. Então, um desses avanços tecnológicos, nós temos a nanotecnologia, que se utiliza da escala nanométrica na elaboração de novos produtos. E dentro do ramo da nanotecnologia, surgiu-se também o termo de nanoencapsulação, que consiste em envolver materiais líquidos, sólidos ou gasosos dentro de pequenas cápsulas sob a forma de nanopartículas. E essas nanopartículas, elas podem ser divididas em nanocápsulas e nanoesferas. Nanocápsulas, quando o composto bioativo ele se localiza, né, dentro do núcleo e envolto pela membrana polimérica. E nanoesferas é quando esse composto bioativo ele está disperso, né, ele consegue espalhar uniformemente dentro da membrana polimérica. Pode passar, por favor. Esqueci. Então, falando um pouco sobre os compostos bioativos, eles são encontrados em plantas, frutas, hortaliças e possuem inúmeros benefícios à saúde humana. Mas não só de benefícios vivem, né, os compostos bioativos, eles também apresentam algumas limitações. Então, a primeira limitação que nós temos é que a maioria desses compostos, eles são altamente lipofílicos, ou seja, eles possuem uma baixa solubilidade em água, eles também possuem uma baixa absorção e uma baixa biodisponibilidade oral. Então, para tentar contornar essas limitações, a gente tem como solução o uso da nanoencapsulação. Pode passar, por favor, professor. Então, o bioativo, né, o composto bioativo que nós vamos trabalhar é a berberina, que ele é um alcaloide, né, isoquinolínico, como vocês podem ver na estrutura química dela, da berberina. Ela é retirada de plantas, principalmente raízes, caules e rizomas. Elas são encontradas principalmente nos continentes asiático e europeu. E a berberina também, ela tem algumas espécies, né, que a gente pode encontrar, que é a espécie da Berberis vulgaris, Berberis aquinfolium ou Berberis aristata, ou outras também, outras espécies, e ela é da família Berberidaceae. Pode passar, por favor, professor. Então, por que, né, que nós decidimos, né, utilizar o composto da berberina? Porque em vários estudos a gente já encontra que a berberina ela é antioxidante, anti-inflamatória, ela possui também efeitos contra doenças neurodegenerativas, que são as doenças de Alzheimer ou doenças de Parkinson, por exemplo. Ela também possui a capacidade de inibir a acetilcolinesterase. A berberina, ela também possui um potencial terapêutico contra essas doenças neurodegenerativas em testes com animais e também ela possui a capacidade de prolongar a vida útil das moscas, que a gente vai falar um pouco delas agora. Pode passar, professor. Então, falando um pouquinho dessas moscas, né, que são as Drosophila melanogaster, ou mosca da fruta, elas vêm sendo estudadas há mais de 100 anos já. E por que a gente utiliza essas moscas da fruta nos nossos experimentos? O primeiro ponto é porque a facilidade, né, que a gente tem em manter essas moscas em laboratório. Ou seja, com uma simples receita, né, com uma simples alimentação de farinha, né, farinha de milho, por exemplo, basicamente, a gente consegue alimentar essas moscas e mantê-las, né, em laboratório. Ou seja, o custo que a gente tem para manter essas moscas em laboratório é muito menor do que se a gente fosse manter, por exemplo, roedores, né, como ratos ou camundongos, em laboratório. Então, o primeiro ponto que a gente pode utilizar nessas moscas em experimentos é esse. O segundo ponto também
é que os ciclos reprodutivo e de vida dessas moscas são curtos. Ou seja, o ciclo reprodutivo delas dura mais ou menos 10 dias e o ciclo de vida delas mais ou menos 60 dias. Então, como esses ciclos de vida são curtos, a gente consegue estudar essas moscas de gerações por gerações. O outro ponto positivo é que a drosófila vem sendo substituído, né, roedores e outros mamíferos como organismo modelo para estudos em vivo de toxicologia. Por que essas moscas, né, estão sendo substituídas em roedores? Porque, como eu falei do primeiro ponto, manter roedores em laboratório, o custo é muito maior e também tem essas objeções éticas, né, que a gente precisa cumprir. E o último ponto é que nós somos parecidos, nós, humanos, né, com as drosófilas. 75% dos genes associados a doenças humanas têm correspondente identificado na Drosophila melanogaster. Ou seja, sugere-se, né, que experimentos com drosófilas podem ser, sim, traduzidos de maneira efetiva para nós humanos. Pode passar, professor. E o outro ponto, né, que é muito importante a gente falar, porque é importante verificar a toxicidade, né, da droga, que no nosso caso a gente está usando o composto bioativo berberina, né, no organismo modelo. Por quê? Apesar do grande investimento, né, em desenvolvimento de drogas anti doenças neurodegenerativas, como eu falei para vocês, doenças de Alzheimer, doença de Parkinson, pode ser também de drogas anti-câncer também, somente uma em cada 5.000 dessas drogas é aprovada pelo órgão dos Estados Unidos, né, FDA, que é um órgão que aprova a utilização ou não dessas drogas. Então, somente uma em cada 5.000. Então, o que acontece basicamente? Em testes com drogas in vitro, dá tudo bem, tudo legal, a gente consegue, né, o teste consegue passar por todos os testes in vitro. Mas quando essas drogas são testadas em animais, a toxicidade dessas drogas, ela é muito alta. Então, somente 5% dessas drogas conseguem alcançar a fase 1 dos testes clínicos, ou seja, a fase que a gente consegue chegar com essas drogas, né, para os pacientes consumirem. Então, como vocês podem ver, é muito pouco, né? Somente 5%. Então, a gente precisa, quando trabalha com essas drogas, como a berberina, a gente precisa saber ou verificar a toxicidade dela. Pode passar, por favor. Então, dito isto, né? O objetivo geral do meu trabalho é verificar justamente essa nanotoxicidade da berberina em modelo de Drosophila melanogaster, e os objetivos específicos produzir nanopartículas, né, contendo berberina, pela técnica de dispersão sólida, caracterizar as nanopartículas pelas técnicas de DSC, FTIR, UTEM e DRX. Pode passar, por favor, professor. Analisar em teste em vivo os efeitos da berberina livre e não encapsulada na atividade comportamental das moscas através do teste de sobrevivência e também analisar em testes ex vivo os efeitos da berberina livre e das nanopartículas nas atividades enzimáticas da acetilcolinesterase e da butirilcolinesterase a partir do material biológico extraído de Drosophila melanogaster. Pode passar, por favor. Então, começando a falar sobre a metodologia, né, da produção das partículas, elas foram obtidas utilizando a técnica de dispersão sólida. Essa foto aqui é um resultado, né, de como ficou a produção dessas partículas. Então, essa dispersão sólida é basicamente utilizar, né, um solvente que consiga simultaneamente dissolver, né, a berberina, que no caso é o nosso composto bioativo, e o polímero nosso de escolha, que foi o polímero P407, o. Pode passar, por favor, professor.
Para a caracterização das partículas, primeiro nós utilizamos o DSC, que foi a clarinometria diferencial de varredura. Ela foi utilizada para avaliar o estado físico da berberina e das nanopartículas. E aqui está uma foto do equipamento, né, que nós utilizamos, que nós temos aqui disponível aqui na UTF de Campo Mourão. Pode passar, por favor, professor. Então, como resultado do DSC, nós temos que o ponto de fusão do nosso polímero, né, do P407, foi de 59 graus Celsius, e o ponto de fusão da berberina, que é o nosso composto, foi de aproximadamente 186,4 graus Celsius. Então, como vocês podem ver, esse pico que apareceu, esse pico endotérmico, né, característico da berberina, não apareceu no gráfico da berberina nanoencapsulada. Então, sugere-se que a berberina foi convertida do estado de condição cristalina, né, para o amorfo após a sua encapsulação. Então, essa capsulação foi eficiente. Pode passar, por favor, professor. A segunda caracterização que nós fizemos foi o FTIR, espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier. Ela foi realizada, né, para observar a existência de possíveis interações químicas entre os reagentes utilizados no processo da produção de nanopartículas e da berberina. Esse foi o equipamento que nós utilizamos, que também nós possuímos aqui na UTF de Campo Mourão. Pode passar, professor. Então, como resultado, né, do FTIR, nós temos aqui no espectro da berberina essa banda, né, esse alongamento OH característico do álcool, né, que se localizando aproximadamente em 3.000, né, e 300 centímetros a menos 1, e um pico principal aqui em 1502, mais ou menos, característico do anel aromático C-dupla-C, e quando a gente observa o espectro de P407, nós vemos um pico em aproximadamente 2.890, que é aqui, do alongamento CH, um outro pico em aproximadamente 1.100, que é esse aqui, característico do éter aromático CO, e esse pico aqui, em aproximadamente 2.750, que apareceu, como vocês podem ver, intensidade, né, menor, intensidade reduzida aqui na mistura física, que a mistura física foi uma mistura entre o nosso polímero, né, P407, com a berberina, e vocês podem ver que aqui ele desapareceu, né, nas nanopartículas, o que significa, né, o que sugere a eficiência na encapsulação da berberina na matriz do nosso polímero P407, do nosso poloxame. Pode passar, professor. Uma outra experimento, né, que nós vamos fazer, uma outra caracterização, é da microscopia eletrônica de transmissão, que será utilizada para a caracterização morfológica das nanopartículas. Essa foto aqui é meramente ilustrativa mesmo, mas será realizada em um equipamento parecido com esse, só que nós não temos aqui na UTF de Campo Mourão. Então, nós vamos realizar esse experimento na UTF-PR de Londrina. Pode passar, professor. E uma outra caracterização que nós vamos fazer será a difração de raio-x, que é a técnica que será utilizada na determinação das fases cristalinas das nanopartículas. Nós também não temos esse equipamento aqui na UTF-PR de Campo Mourão, e nós vamos mandar as amostras para o DESC de Joinville. Pode passar, professor. Então, falando um pouco sobre as metodologias, né, que nós vamos fazer as nossas análises biológicas, serão utilizadas Drosophila melanogaster, da linhagem Harvick, adultas e de ambos os gêneros, mantidas em frascos de vidro na BOD, como essas da foto,
sob condições controladas de luz, ciclo claro e escuro, de 12 horas e temperatura de 24, mais ou menos 1 grau Celsius. Pode passar, professor. Aqui, nós vemos o nosso primeiro ensaio, né, em vivo, que é o nosso teste de sobrevivência. Então, nós utilizamos de moscas jovens, de 2 a 3 dias de idade, moscas de ambos os gêneros. Então, o que acontece? A gente separa 100 moscas em um frasco. Esses aqui são os frascos originais, tá? Dessa foto. A gente separa 100 moscas em um frasco e nós vamos contar, né, essas moscas durante 5 dias. Então, no frasco 1, nós temos nosso controle, que é com água. Então, 100 moscas aqui, durante 5 dias, nós vamos contar quantas moscas mortas até o final, né, do período experimental vão ter nesse frasco. E assim sucessivamente. Então, no nosso frasco 2, também 100 moscas, com a nossa concentração final, né, de 3 micromolar. Nós temos nosso frasco 3, que é de 10 micromolar, a nossa concentração final, o nosso frasco 4 de 30 e o nosso frasco 5 de 100, que vai ser a nossa concentração final. Então, durante todo esse período, né, nós vamos ver quantas moscas mortas até o final do período nós tivemos. E por que nós contamos, né, as moscas mortas? Porque para contar as moscas vivas, né, já que são 100 em cada frasco, é muito difícil, né? Elas ficam voando de um lado para o outro. Então, é muito mais fácil a gente contar as moscas que estão mortas. E esse experimento, então, vai ser repetido por 5 vezes, né, para cada concentração. Pode passar, professor, por favor. O outro ensaio que nós vamos fazer, né, será um ensaio ex vivo, ou seja, um ensaio com as moscas já mortas, né? Então, nós vamos primeiramente preparar o nosso homogeneizado de drosófilo. Então, como a gente faz isso? Nós colocamos um vidro com moscas no freezer por mais ou menos 20 minutos, para essas moscas conseguirem dormirem, não morrerem, dormirem, para a gente conseguir contar exatamente 100 moscas e colocá-las em um Eppendorf. Conseguindo isso, a gente adiciona o tris HCl. Então, a relação entre mosca e HCl é de 1 para 10. Se a gente coloca uma mosca aqui dentro, a gente vai colocar só 10 microlitros. Então, como a gente colocou 100 moscas, a gente vai acrescentar 1.000 microlitros de tris HCl no nosso Eppendorf. Conseguindo isso, a gente vai pegar o nosso bastão de vidro e vai amassar essa solução. Fazendo isso, nós vamos enviar essa solução para uma centrífuga que vai passar de 10.000 RPM por 10 minutos, para a gente conseguir separar a parte líquida da parte sólida. A parte sólida vai ficar aqui embaixo e que vai ser descartada. E a parte líquida vai ser a parte que nós vamos utilizar, que será o nosso homogeneizado de drosófilo, chamado de sobrenadante, né, que a gente chamou de S1, que a gente vai utilizar para as próximas análises. Pode passar, por favor, professor. Outro ensaio ex vivo, né, que nós vamos fazer, utilizando esse homogeneizado, né, de drosófilo, será a determinação das análises enzimáticas da acetilcolinesterase e da butirilcolinesterase. E serão de acordo, né, com Elma e colaboradores, 1961, e Pereira e colaboradores, de 2004, com algumas modificações. Então, esse equipamento aqui, nós temos aqui na UTF de Campo Mourão, que é o nosso leitor de microplaca. Nós vamos utilizar para determinar essa análise. Pode passar, por favor, professor. Então, como a gente vai determinar, né, essa atividade dessa enzima, da acetilcolinesterase e da butirilcolinesterase? Então, falando primeiro da acetilcolinesterase,
nós precisamos ver, primeiramente, né, esses 3 pontos muito importantes. Então, nós temos que a acetilcolinesterase é a enzima responsável por quebrar, né, ou por hidrolisar o neurotransmissor acetilcolina nas sinapses colinérgicas. E a acetilcolina é o neurotransmissor que transmite os impulsos nervosos entre as células do sistema nervoso. E outro ponto importante é que os inibidores da ACE, que é o que a gente quer que o nosso composto bioativo seja, né, que a berberina seja, ele consegue impedir que a acetilcolinesterase destrua a acetilcolina. Então, como funciona esse experimento, né, essa atividade da enzima? Nós temos que ocorre a hidrólise da acetiltilcolina pela acetilcolinesterase, formando a tilcolina mais o ácido acético. Essa tilcolina reage com o nosso reagente DTNB. Assim, forma o 2-nitrobenzoato 5-mercaptotilcolina, que vocês estão vendo aqui, e também forma o 5-til-2-nitrobenzoato, que é a que vai nos dar essa coloração amarelada que vocês veem aqui nessa foto dessa microplaca. Então, assim, nós conseguimos, né, com aquele leitor de microplaca que eu passei no slide anterior, nós conseguimos detectar as absorbâncias. Então, a atividade da acetilcolinesterase, né, da enzima, será quantificada eletrofotometricamente em um comprimento de onda de 405 nanômetros. O mesmo acontecerá com a atividade da butirilcolinesterase, esse mesmo processo. Pode passar, por favor, professor. Então, como conclusão, nós temos que a técnica de encapsulação empregada foi eficiente para a produção das nanopartículas de berberina e, como resultados esperados, nós esperamos que seja possível determinar a sua toxicidade em experimentos em vivo em Drosophila melanogaster. E também pretendemos, né, que a produção das nanopartículas possam aumentar a dispersibilidade em água, bem como a biodisponibilidade, modulando a atividade da acetilcolinesterase e da butirilcolinesterase. Pode passar, professor. Aqui tem algumas referências que eu utilizei. Pode passar. Então, eu gostaria de agradecer, né, à CAPES, à Fundação Araucária e também ao PPGTA pelo espaço. Agradecer a vocês também, os ouvintes, né, por estarem aí. E é isso, professor, muito obrigada. Pode falar. Tá ótimo. Obrigado, Jamile. Deixa eu te fazer uma pergunta, não apareceu nenhuma pergunta no chat ainda, deixa eu te perguntar, então, só, assim, mas para deixar claro para o pessoal, então a berberina, ela já tem atividade conhecida, né? Você já sabe que ela funciona, né? A ideia é encapsular para quê? Sim, a ideia é ver essa parte mesmo da toxicologia, né? Se a toxicidade dela vai aumentar ou não. E foi o que eu falei naquele slide, né? Muitas dessas drogas, elas, in vitro, elas funcionam bem. E quando chega na parte, né, de testar em animais, elas possuem uma alta toxicidade. Então, é isso que a gente não quer. Por isso que a gente tem que a gente está testando, né, nas drosófilas. A gente ter certeza, tudo ok. Ah, beleza. Não, legal. Isso é legal deixar bem frisado, porque a parte bem importante do trabalho, bem interessante. Legal mesmo, viu? Uhum. Tá bom. Beleza. Obrigado, então, Jamile. Obrigada pela atenção. Tchau. Obrigado. Vamos continuar, então, com as apresentações. Então, agora quem vai apresentar é a Andressa. Tudo bom, Andressa? Tudo bem, professor, e por aí? Tudo bem. A Andressa
Ela é aluna do professor Paulo Henrique, da professora Patrícia, da professora Patrícia Valderrama, do nosso programa, e ela vai apresentar o trabalho avaliação de canela orgânica utilizando espectroscopia no infravermelho médio, com reflectância total, atenuada e para-FAC. Então, se quiser começar a apresentação, pode compartilhar. Tá dando para ver? Ainda não apareceu aqui para mim ainda para eu compartilhar. Apareceu? Apareceu. Está no modo apresentação? Tá sim, pode começar, fica à vontade. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Andressa e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto que eu estou desenvolvendo no mestrado. Tem como tema avaliação de canela orgânica, utilizando espectroscopia no infravermelho e para FAC. A minha orientadora é a professora Patrícia Valderrama. Então, falando um pouquinho sobre a introdução do meu projeto. Então, o consumo de alimentos orgânicos, ele tem aumentado significativamente na atualidade. Em alguns mercados, em alguns países, o mercado de alimentos orgânicos já representa uma porcentagem significativa do mercado total. E esses produtos, eles se apresentam como uma abordagem alternativa, preferida aí por muitos consumidores em relação aos convencionais. Esses consumidores, eles alegam muitos motivos associados aí a essa preferência, principalmente relacionada à saúde pessoal, já que na produção de alimentos orgânicos não se utiliza produtos químicos que possam trazer malefícios à saúde de quem está ingerindo. O meio ambiente, pela não geração de resíduos químicos para ele. O maior bem-estar animal, né, já que não se utiliza nenhum hormônio, nenhum antibiótico na criação de animais nesse modo de produção. E o maior apelo sensorial. E o Brasil, por ser um país aí com diferentes solos e climas, diferentes culturas, ele é considerado ideal para a produção de alimentos orgânicos. A diferença entre os alimentos orgânicos e os alimentos convencionais, ela se baseia mais na forma como eles são produzidos e processados. Então, os alimentos que tem lá no rótulo, selo orgânico, eles não podem ter fertilizantes sintéticos, nenhum resíduo de pesticidas químicos, organismos geneticamente modificados, e na criação de animais não se pode aplicar nem hormônios e nem antibióticos. Entre os alimentos orgânicos, a canela aí já se destaca há milhares de anos, né? Então, pelo seu sabor, pela sua fragrância, é muito comum a gente ver inúmeras preparações com a canela, né? Além de sabor, a canela possui diversos compostos bioativos que apresentam aí inúmeras especificidades, né? Como eficiência no combate ao câncer. Então, alguns estudos já comprovaram que o consumo da canela está associado à apoptose das células cancerígenas, auxilia no controle glicêmico de pessoas portadoras de diabetes, mellitus, melhora o estresse oxidativo, as doenças cardiovasculares e ainda tem propriedades neuroestimulantes, né? Então, alguns estudos também comprovaram que o consumo de canela está ali aliando no início da prevenção ou até mesmo da progressão do Alzheimer e de Parkinson. E também a canela tem aí as propriedades antimicrobianas, que são aí as propriedades mais faladas dela, né? Ela é adicionada a outros alimentos ou até mesmo na embalagem dos alimentos para aumentar a vida útil deles. E uma das preocupações, então, ao se tratar de alimentos orgânicos,
orgânicos, né, em relação à sua autenticidade, já que são produtos aí com maior valor aquisitivo. A gente vai no mercado mesmo e a gente não consegue ver a diferença entre os alimentos orgânicos e os convencionais, né? Senão a gente fica submetido a acreditar nos rótulos, nos selos, né? E nos certificados que tem desses alimentos. Porém, né, por mais burocrático que seja o processo para garantir o selo de orgânico, por mais fiscalizações que tenha, ainda ocorrem fraudes nesse nicho de mercado. Vocês estão me escutando? Eu ouvi aqui um pessoal falando que não está escutando. Professor? Oi, a gente está te ouvindo, sim, está travando um pouquinho o seu áudio. Está um pouquinho chiadinho, assim. Seu áudio está um pouquinho chiadinho. Eu estou conseguindo te entender. Se falar um pouquinho mais alto e pertinho do microfone, tá tranquilo. Deve ser algum probleminha no microfone seu, mas tá indo. Pode ficar tranquilo. Ah, tá. É que eu vi que as meninas falando que não estavam escutando, eu vou continuar, então. Posso continuar desse slide mesmo ou querem que volta? Tá bom, vou continuar. Então, umas preocupações ao se tratar de alimentos orgânicos que têm um valor aquisitivo maior é em relação à sua autenticidade, né? Que ele está bem suscetível à fraude. A gente vai no mercado e a gente não consegue visualizar qual alimento é orgânico e qual que não é, né? A gente fica aí submetido a confiar nos certificados, nos rótulos, nos selos. E por mais fiscalização que tenha nesse tipo de produção, esse nicho de mercado ainda ocorre bastante fraude. Além disso, as análises, né, para ter esse tipo de informação, elas são caras, elas são trabalhosas, né, demandam bastante tempo, tem que preparar a amostra, contém metodologias complexas, o que vai dificultar e analisar várias amostras ao mesmo tempo. Então, né, se vem a necessidade de utilizar métodos alternativos, né, como é o caso da espectroscopia no infravermelho. Comparada às técnicas tradicionais, ela possui inúmeros benefícios. Por exemplo, ela tem um custo relativamente baixo, é uma técnica rápida e segura, então em questões de segundos eu já tenho meus espectros. Ela não requer o preparo da amostra, não utiliza reagentes e por isso não gera resíduos ao meio ambiente, né? É uma técnica amiga do meio ambiente e não é destrutiva. Então, eu posso analisar minha amostra e depois utilizar a minha amostra para outro fim, que ela vai continuar intacta. E, geralmente, nos espectros, principalmente de alimentos, né, que são substâncias bem complexas, que dão origem a espectros complexos, se utiliza a quimiometria em conjunto para auxiliar na interpretação desses espectros. A quimiometria nada mais é que o emprego de ferramentas matemáticas e estatísticas que ajudam a extrair as informações mais úteis do conjunto de dados que eu estou avaliando. A ferramenta quimiométrica que eu utilizei no meu trabalho foi o Parafac. Em relação aos objetivos, então, de objetivo geral, foi elaborar uma metodologia analítica, né, fundamentada na espectroscopia, na região do infravermelho próximo e do infravermelho médio, com transformada de Fourier e com reflectância total atenuada, em conjunto com o Parafac, para eu avaliar as amostras, tanto de canela orgânica quanto da convencional. Em relação aos materiais e métodos, então, as minhas amostras, elas foram obtidas no Canadá, então foram 10 amostras de canela, todas diferentes, né? 6 orgânicas e 4 não orgânicas. Na coleta dos espectros, todos, então, eles foram realizados no mesmo dia. Para os espectros MIR, foi realizada na UTFPR de Umuarama, então foram coletadas amostras na região aí de 500 a 4.000 centímetros a menos 1, obtendo um total
de 100 espectros, já que eram 10 amostras e foram feitas 10 réplicas para cada amostra. Já os espectros NIR foram coletados, então, no equipamento da UTF de Campo Mourão, na região espectral de 1.100 a 1.600 nanômetros. No que se refere ao processamento dos dados, então, os dados coletados, eles foram avaliados pelo Parafac. De início, então, eles foram pré-processados, entregando a correção de espalhamento multiplicativo, o MSC. Esse pré-processamento, ele vai retirar a influência dos efeitos físicos dos meus espectros, né? Tudo que não vai me trazer uma informação útil. Depois disso, os dados, eles foram centrados na média e foi feito um modelo para FAC. Daí foi escolhido o número de fatores do meu modelo, através da ferramenta Core-Condia. Essa ferramenta, ela é baseada no modelo de Tucker. Então, é calculado o valor de Core-Condia e, de acordo com esse valor, eu vou saber se o número de fatores escolhidos ele é adequado ou não para o meu modelo. Então, o Parafac, ele consiste em uma generalização do PCA e ele vem ganhando um amplo uso no campo da quimiometria, né? Incluindo aí as mais diversas áreas, como a de alimentos. Ele é usado como método de decomposição matemática, né, em 3 matrizes, a matriz A, B e a C. Nele, os dados são decompostos em tríades e eles são relacionados por um tensor de núcleo G. Esse tensor, ele é super diagonal. Então, em todas as posições da minha super diagonal, eu vou ter um valor unitário. E nas demais posições, vou ter 0. Aqui na figura 1 está ilustrando bem a decomposição que essa ferramenta quimiométrica faz. Então, eu tenho um cubo de dados, né, com as minhas 10 amostras. Elas vão ser relacionadas por um tensor de núcleo G e decompor em 3 matrizes. A minha matriz A vai ter as informações referentes às minhas amostras. Na matriz B, as informações sobre as absorvâncias nos diferentes números de ondas que foram medidos. E a matriz C é as absorvâncias referentes às minhas replicadas. Sobre os resultados de discussão, então, aqui na minha figura 1, eu tenho os espectros do infravermelho médio das minhas amostras de canela. O A, os espectros brutos, e o B, os espectros após o pré-processamento. Então, os espectros verdes é a amostra orgânica e preto são minhas amostras não orgânicas. Então, com o espectro bruto, a gente pode observar que os espectros eles são semelhantes, mas tem um deslocamento vertical entre eles, tem ruídos. Alguns autores falam que isso é devido aos diferentes caminhos ópticos que a luz percorre entre uma amostra e outra. Então, para contornar essas deformações, se faz o pré-processamento. Aqui no meu gráfico B aqui, eu já tenho os espectros após o pré-processamento, né? Nós já podemos observar de início, nessa região aqui grepada, que tem pequenas diferenças visuais, né? Alguns espectros estão mais para cima, outros mais para baixo. E quando eu fui pesquisar essa região na literatura, que é a região de 2350, ela corresponde aí à banda de absorção de dióxido de carbono. Então, provavelmente seja da respiração de quem estava operando a técnica. Como essa região não vai me trazer nenhuma informação útil, eu retirei essa região do meu conjunto de dados. Porém, como eu falei, os espectros de alimentos, eles são complexos, né? Tem bastante faixa sobreposta, já que os alimentos têm diversas substâncias, e por isso, então, fica difícil de tirar outras conclusões. Então, se utiliza em conjunto com a espectroscopia ferramentas quimiométricas para ajudar a interpretar esses espectros. Devido, então, a essa necessidade de se utilizar ferramentas quimiométricas, foi feito o modelo para a FAC. Nele foram escolhidos 2 fatores para o meu modelo, já que o valor de Core-Condia deu de 100%. Depois disso, então, foi identificada minhas amostras anômalas, ou seja, aquelas amostras que têm um comportamento muito diferente das outras amostras no meu conjunto de dados. É importante retirar elas
do meu conjunto de dados, porque ela pode indicar um modelo inadequado ou que a capacidade dele é inferior do que se elas não estivessem presentes. Aqui as minhas amostras anômalas, elas foram identificadas com o gráfico do Q residual, no qual é calculado um valor limite, que é chamado de threshold. Então, as minhas amostras que tiverem valores acima desse valor limite, elas podem ser consideradas outliers. Então, aqui nós podemos observar que 8 replicatas das minhas amostras, elas tiveram aqui valores acima do threshold. E foi estabelecido que assim, que se para uma mesma amostra, 3 ou mais replicatas tiverem valores acima do threshold, essa amostra seria retirada da minha análise exploratória. E aqui nós podemos observar, né, que nessa segunda amostra, 4 replicatas tiveram valores acima e aqui mais 3 replicatas. Então, 2 amostras elas foram retiradas do meu conjunto de dados. Essas amostras elas podem estar presentes por inúmeros fatores, erros laboratoriais, instrumentais, então o equipamento está estragado, e também amostras de uma outra população que eu não estou trabalhando. Aqui na figura 3, então, como eu já falei, foram retiradas 2 amostras, então meu modelo foi feito com 8 amostras, 5 orgânicas, que são representadas pelos pontinhos verdes, e 3 não orgânicas. Na figura 3 do gráfico dos scores, a gente pode observar que o modelo ele foi eficiente para fazer essa distinção, né? Já que as amostras orgânicas elas ficaram nessa parte positiva do gráfico e as não orgânicas ficaram na parte negativa do gráfico. Então, o modelo ele foi eficiente para essa distinção. Em relação ao gráfico dos loadings relativo às minhas replicatas, ele representa o nível de repetibilidade das minhas replicatas. Então, o valor maior ficou aqui próximo de 0,4. Então, são valores baixos, né? Isso quer dizer que minhas replicatas tiveram boa precisão. Por último, aqui o gráfico dos loads relacionados às regiões espectrais. Nós podemos observar que a região positiva, que distinguiu as amostras orgânicas, é acima de 2.600. Então, é essa região espectral que foi responsável por fazer essa distinção. E a região de 500 até 2.600 foi responsável por distinguir as minhas amostras não orgânicas. Aí, procurando na literatura, né, possíveis constituintes aí que podem ter me ajudado com essa distinção, eu encontrei próximo de 1040 a deformação axial de CO, que é o composto que está presente na molécula de eugenol. Em 1700 tem bandas de absorção de cinemaldeído. Nessa região também tem bandas de absorção de carbonila, e a carbonila está presente na minha molécula de cinemaldeído. Aqui na região espectral que distinguiu as amostras orgânicas, tem bandas de absorção de OH. O OH está presente na molécula de eugenol. Tem CH de aromáticos, sim, na minha molécula de eugenol tem anéis aromáticos. Além disso, pode ocorrer absorção de CH2, CH3, NH, NH2 e OH. Então, são todos constituintes que podem ter me ajudado aí para fazer essa distinção entre orgânica e não orgânica. Como conclusão, então, a metodologia ela foi promissora para avaliar minhas amostras de canela orgânica. Então, utilizando o NIR e o Parafac, eu esqueci de falar para vocês, mas o NIR eu não coloquei nos resultados, porque eu ainda não consegui tratar os dados dos meus espectros, então ainda não foi colocado. Mas o método do Parafac com o NIR, ele permitiu, então, separar as minhas amostras de acordo com a classe, orgânica e não orgânica, sendo que a região aí espectral acima de 2.600 que foi responsável por fazer essa distinção. Ainda como esperado, o método apresentou aí rapidez, não requer preparação de amostra, não se utilizou produtos tóxicos e não destruiu minha amostra. Agradecimentos, né? Então, eu agradeço ao TFPR, agradeço a CAS, a todos que estão prestigiando o nosso evento, e muito obrigada.
Tá ótimo. Obrigado, Andressa. Obrigado pela apresentação dos seus resultados. Tem uma pergunta aqui, que é da Marcela. Ela está perguntando assim, ó, por que é necessário fazer um pré-processamento dos espectros, que é a correção do espalhamento multiplicativo? É para retirar a influência dos efeitos físicos. Por exemplo, opacidade, fugosidade, essas coisas, que não vai trazer nenhuma informação útil para o meu conjunto de dados. Ah, beleza. Tá bom, então. Beleza. Obrigado, viu? Obrigado pela apresentação. Até mais. Até. Então, vamos passar para a próxima apresentação. A próxima apresentação de hoje é da Celina. Tudo bom, Celina? Tudo bem. Tudo bem. Então, a Celina é orientada da professora Patrícia, né, Celina? Isso. Professora Patrícia Valderrama, e vai apresentar o trabalho Análise de Fatores Paralelos para a FAC na extração de informações e análise sensorial. Você pode compartilhar a sua apresentação, fica à vontade. Foi, professor? Foi, só mudar para apresentação. Foi, tranquilo. Pode começar. Certo? Posso começar? Pode. Boa noite a todos. Eu vou apresentar o meu trabalho de mestrado, que é a avaliação da análise de fatores paralelos para a FAC na extração de informação de análise sensorial, e como o professor já falou, a minha orientadora é a professora Patrícia. Então, iniciando, falando sobre análise sensorial, ela é classificada como um método interdisciplinar para avaliar atributos sensoriais e a aceitabilidade de produtos alimentícios através da percepção sensorial dos sentidos dos avaliadores, como visão, gosto, tato, olfato e audição. E tudo isso é compreendido em um conjunto de dados extraídos através das respostas humanas para com esses produtos alimentícios. Aqui abordando um pouco da retrospectiva da análise sensorial, então, inicialmente ela foi relatada na Europa como um método sensorial para fiscalizar a qualidade de cervejarias e destilarias, mas a concepção de ciência sensorial, ela aconteceu por volta de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, onde os soldados americanos acabaram recebendo alimentos não tão palatáveis durante a guerra e acabaram emagrecendo. No Brasil, os métodos sensoriais envolveram um laboratório de degustação da seção de tecnologia do Instituto Agronômico de Campinas, na avaliação sensorial de café. E, atualmente, a indústria alimentícia está cada vez mais inovadora, com novos produtos, modificações nas formulações, tanto para a melhora do custo, quanto para um produto de melhor qualidade em relação à saúde. E ela vem se tornando cada vez mais exigente e tendo um mercado cada vez mais competitivo, como mostra aqui a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação. O faturamento líquido no ano passado, de 2019, chegou a 700 bilhões. Então, realmente é um valor bem grande, né? E a análise sensorial, então, ela está destinada tanto à satisfação quanto à nutrição das pessoas. E é importante destacar que a análise sensorial, ela influencia em todos os momentos do desenvolvimento dos produtos, tanto na seleção da matéria-prima, quanto na elaboração, condição de estocagem, armazenamento e até mesmo na data de validade. Então, é importante ressaltar que para a realização das análises sensoriais são necessárias algumas determinações, como, por exemplo, instruções no momento da entrega das amostras, condições. Essas condições devem ser controladas, como mostra aqui na figura, até a cabine, normalmente, onde são realizadas essas análises sensoriais. E existem várias técnicas para que isso ocorra, dentre elas os métodos afetivos, métodos discriminativos e os métodos descritivos. No presente trabalho, então, a metodologia utilizada foi o método descritivo, onde nada mais é do que descrever quantitativa e qualitativamente essas amostras. No caso do trabalho, foi por painéis treinados.
e ela quantifica a intensidade percebida das características sensoriais, como, por exemplo, aparência, aroma, sabor, relacionado, por exemplo, a sabor doce, amargo, ácido, textura, dentre outros. E esse é um método super informativo e abrangente e consegue explicar inúmeras alterações no produto, por isso foi o escolhido. Agora, então, após as análises sensoriais, são necessários métodos estatísticos para que ocorra essa interpretação de dados, né, para que seja explicado esses dados. E no caso da análise sensorial, a maioria é interpretada por uma estatística unidimensional, que o que quer dizer? Que os dados são tratados como uma variáveis contínuas, normalmente centralizados por uma média de um avaliador. E não há uma interatividade entre o resultado dos dados. Porém, os resultados de análise sensoriais, eles podem ser interpretados quimiometricamente usando a forma multidimensional, visto que a análise sensorial ela já tem um caráter multidimensional, porque tem mais uma dimensão em relação a produto e atributo, por exemplo. E essa avaliação multidimensional, ela garante inúmeras vantagens por trazer essa interatividade entre provador, atributo e produto. Dentre os métodos, então, multivariados, temos o PCA e o Parafac, que é dois dos exemplos, e o PCA é o mais comum e mais utilizado. E o PCA ele é um método de reconhecimento de padrão não supervisionado e exploratório, e ele é capaz de transformar dados complexos em gráficos informativos quanto à sua similaridade, por isso de reconhecimento de padrão. E ele dá origem a duas matrizes, chamadas scores e loadings, onde os scores vão representar as minhas amostras e os loadings as variáveis que eu vou ter no meu trabalho. E também temos o Parafac, que foi o que foi utilizado no presente trabalho. Então, o Parafac ele é um método de composição de segunda ordem e é uma generalização do PCA. Porém, enquanto o PCA, como eu falei, ele é um modelo bilinear e dá origem a duas matrizes, como eu comentei, de scores loadings, o Parafac ele é uma decomposição trilinear, ou seja, ele me entrega um tensor de dados. Os dados do Parafac eles são organizados em um cubo e não em matrizes, como é o caso do PCA. E apesar do Parafac ser uma ferramenta promissora na extração de informação obtida em análises sensoriais, o PCA é o mais comum do multidimensional. Nesse slide aqui, então, eu apresento a decomposição do tensor de dados realizados no produto de 3 matrizes, onde eu tenho A para scores e B e C para loadings, que são as minhas variáveis. Como objetivo, então, o meu trabalho teve aplicar a ferramenta multivariada Parafac na avaliação e extração de resultados de análises sensoriais. Aqui apresento os materiais e métodos. Então, os dados sensoriais empregados no trabalho, na pesquisa, foram obtidos pela Eduarda Cruz e pelo Michel Baqueta. E falando um pouco das análises da cachaça, foi realizada, então, com 20 amostras de cachaça, sendo elas 13 de Morretes, 6 de Minas Gerais e uma popular brasileira, e foi realizada por um painel de 3 avaliadores treinados. Esses avaliadores avaliaram, então, 15 atributos direcionados à relação de aparência, aroma e sabor, como mostra aqui na figura ao lado. E para cada atributo avaliado foi atribuída uma nota de 0 a 10, de acordo com a intensidade de resposta de cada avaliador. E esse trabalho foi aceito pelo Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos da UTF-PR. Falando um pouco da organização dos dados pela aplicação do Parafac, os dados das respostas sensoriais foram avaliados pela ferramenta quimiométrica Parafac e os cálculos foram realizados usando o software MATLAB com o algoritmo para Parafac. E a escolha do número de fatores foi realizada empregando a ferramenta de diagnóstico matemático denominado diagnóstico de consistência de núcleo, que é o Corcondia. E para que ocorra uma adequação correta do modelo Parafac, é necessário que esse valor do Corcondia seja acima de 90%. Isso vai indicar que o meu modelo ele está adequado.
Se o valor for próximo de 50, ele vai indicar uma deficiência no meu modelo, uma deficiência de trilinearidade. E se o valor for próximo de 0%, vai me apresentar, então, uma inconsistência do meu modelo. Aqui os resultados, como foi organizado no cubo de dados para a cachaça. Então, tivemos as dimensões de 3 provadores para 20 amostras e 15 atributos. Importante falar que na avaliação sensorial realizada para as amostras de cachaça, cada provador conferiu uma nota para cada um dos 15 atributos. Chegando nos resultados da cachaça, então, a ferramenta Parafac foi aplicada ao arranjo de dados utilizando 2 fatores para deconvolução e expondo um valor de Corcondia de 100%, indicando, então, que o meu modelo foi adequado. Na figura A, representados os scores, mostra a concordância entre os provadores no meu fator verde, que é o meu fator azulzinho. Por isso que a gente só vai discutir os resultados de loadings no meu fator 2, que foi onde teve concordância entre os provadores. Aqui, então, eu apresento os resultados na avaliação dos loadings relativos às amostras, na figura B, e os loadings relativos aos atributos sensoriais, na figura C. Então, as amostras aromatizadas com pêssego, abacaxi, jabuticaba, maracujá, banana, milho, catuaba e cataia se apresentaram semelhantes às amostras envelhecidas em barris de bálsamo e umburama, assim como as amostras aromatizadas com laranja, gengibre, foram semelhantes às amostras mineiras e as aromatizadas e as envelhecidas em barris de carvalho. A figura C explica a semelhança a partir dos loadings relativos aos atributos sensoriais. O que isso quer dizer? Então, os atributos que se concentraram na parte negativa da minha figura aqui foram os atributos que contribuíram para que essas amostras ficassem no quadrante negativo da figura B. Assim como os atributos que se concentraram na parte positiva da figura C foram os atributos que contribuíram para que essas amostras ficassem na parte superior aqui da minha figura C. B, desculpa. Então, em relação a resultados da cachaça, temos que a aromatização pode trazer características para a cachaça, de modo que esta apresente notas semelhantes para alguns atributos sensoriais quando comparados às cachaças envelhecidas em barris de madeira, e que a avaliação através da ferramenta Parafac permitiu verificar a concordância entre os provadores e extrair as informações mais condizentes relativas a essa concordância. Então, eu separei tanto os materiais e métodos quanto os resultados de cada um para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, aqui os dados do Michel em relação ao café. Tivemos 2 provadores especialistas, denominados degustadores oficiais, e eles avaliaram 12 amostras de cafés, tendo 4 tipos de bebidas. Eles avaliaram 8 atributos, então, sendo eles esses aqui, da figura ao lado, e para cada atributo foi atribuído uma nota de 0 a 10. Esse trabalho também foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UTF-PR. Então, quanto à organização dos dados pela aplicação do Parafac, assim como os dados da cachaça, os dados sensoriais do café, foram avaliados pela ferramenta Parafac, utilizando o software MATLAB, e também houve a escolha de número de fatores empregando a ferramenta Corcondia, que, como eu já falei, para que ocorra uma adequação correta do meu modelo, esse valor precisa ser acima de 90%. Aqui, então, como ficou arranjado o formato de cubos para o café, tendo dimensões 4 tipos de bebidas, para 12 amostras, para 10 atributos sensoriais. E aqui é importante destacar que para as amostras de café, os provadores atribuíram uma pontuação para cada atributo, mas o resultado final de cada atributo foi considerado como uma média das notas obtidas, diferente do que eu tive nas notas de cachaça, que foi o valor para cada avaliador, e não a média. Então, como resultado de café, as amostras apresentaram 4 características diferentes quanto ao grau de torra, sendo torra escura, torra média escura, torra média e torra clara. E o grau de torra, ela influencia no controle de qualidade do café. Os dados
do café foram organizados no formato de cubo, aplicando o Parafac, tivemos 100% para o valor do Corconde, assim como na cachaça, indicando que também houve uma adequação do meu modelo. Então, os resultados dos scores mostrados na figura A aqui, mostra que no fator 1, que é o meu fator em azul, as bebidas 1, 2 e 3 se assemelham entre si, enquanto a bebida 4 se mostrou completamente diferente das outras bebidas, estando no quadrante positivo, e a 1, 2 e 3 no quadrante negativo. Então, o fator em verde mostra as bebidas muito próximas entre si, que é o meu fator 2, e próximas de zero, por isso que eu não vou atribuir os resultados de loadings do meu fator 2 e somente 1. Opa. Aqui os resultados dos loadings relativos às amostras e os loadings relativos aos meus atributos. Então, referente aos meus loadings, as amostras podem ser comparadas à medida da precisão no nível da repetibilidade, mostrando que os resultados mostram que houve essa repetibilidade na avaliação das 3 amostras diferentes dos tipos de bebidas considerados, e em relação aos loadings dos meus atributos, que no fator 1, que é o meu fator azul, a bebida do tipo 4 se mostrou diferente de todas as demais, devido a todos esses atributos aqui avaliados, por isso que ela ficou no quadrante positivo. Então, a bebida número 4 se concentrou no quadrante positivo devido a todos os meus atributos avaliados. Também foi verificado que a bebida tipo 4 apresentaram notas maiores entre todos os atributos sensoriais. E a bebida do tipo 1, 2 e 3 mostrou scores negativos decrescentes, como eu mostrei aqui nessa figura dos scores. Como resultado do café, então, a ferramenta Parafac permite distinguir o café e a qualidade superior em função das notas dos atributos sensoriais, e a concordância dos provadores na avaliação das amostras de um mesmo tipo de café pode ser vista como uma medida da precisão no nível da repetibilidade dessas amostras. Como conclusão final, então, o Parafac ele é um método promissor na avaliação sensorial, e ele permitiu observar a relação entre os provadores, produtos e atributos sensoriais. Para a cachaça, temos que a aromatização pode trazer características sensoriais semelhantes às cachaças envelhecidas em barris de madeira, e para o café, que foi possível distinguir a qualidade superior dos cafés e a concordância entre os provadores na avaliação de café, como uma medida da precisão no nível de repetibilidade. E obrigado. Tá ótimo, obrigado, Celina. Deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade é uma pergunta que tinha sido feita anteriormente, mas eu deixei passar. Mas como vocês usaram o mesmo método, né, o Parafac, eu vou transferir para você, pode ser? Pode ser. A Patrícia perguntou se o Parafac ele é supervisionado ou não supervisionado. Ele é um método não supervisionado, assim como o PCA. Tá, você quer explicar um pouquinho assim, o que é um e o que é outro? Você faz esse favor para a gente? Ai, professor... Pouquinhas palavras. Eu acho que eu vou ter que estudar um pouquinho mais para responder essa palavra. Eu sei que ele é não supervisionado e exploratório, como eu comentei, né? Ele reconhece padrão, mas entendi, tá. Não tem problema, não, já respondeu o que a Patrícia queria saber, o que estou especulando aqui, tá bom? Tá. Tá, beleza. Tá bom, então. Obrigado, Celina, brigadão. Até. Certo. Pessoal, vamos continuar, então. Então, quem vai apresentar agora é a Elisandra. Tudo bom, Elisandra? Tudo bem. Tudo bem. A Elisandra Detoni, ela é aluna da professora Cláudia, da professora Ângela Cláudia, desculpa, e orientada pela Daneísa. E o título do trabalho da Elisandra é Sorvete Probiótico de Guabiju, Caracterização Físico-Química, Avaliação de Compostos Bioativos e Viabilidade de Lactobacilos para caseia, é isso? Isso. Tá bom. Então, você pode compartilhar a sua apresentação, fica à vontade. Obrigada.
Tá aparecendo já? Não. E agora? Também não. Deixa que eu compartilho para você aqui. Ué, por que ele não quer ir? Tenta mais uma vez aí. Tá. A gente passa aqui, não faz... Deu certo? Não, mas eu passo a minha aqui, não se preocupa. Eu estou passando a minha aqui. Não sei por que não foi. Né? Faz uma... Deixa eu só arrumar aqui. É isso? Sim, é essa. Tá, aí você vai me avisando, eu vou passando para você, tá bom? Tá ok, então. Então, boa noite. Eu sou a Elisandra, então, como o professor comentou, orientado pela professora Ângela e pela Danês. O título do meu projeto é Sorvete Probiótico de Guabiju, onde foi feita a caracterização fisicoquímica, a avaliação dos compostos bioativos e a viabilidade de lactobacillus paracasei. Pode passar. Então, uma breve introdução sobre o assunto. O sorvete, ele é uma mistura muito complexa. Ele oferece nutrientes básicos para o consumidor, devido à sua composição. Pode ir passando, professor. Ele tem os esquemas. Devido à composição, então, do produto, né, que tem leite, açúcar, emulsificante, estabilizante, aromatizante, o que torna esse produto bem aceito por vários tipos de consumidores, desde idosos e crianças. E toda essa estrutura do sorvete, então, glóbulos de gordura, cristais de gelo e bolhas de ar, né, ela é mantida pelo congelamento, então, do produto. Pode passar. Ele é uma matriz energética, então, que pode ser mais nutritiva com a adição de compostos como as frutas, as flores, as sementes, visto que elas são fontes, né, de fibras, de antioxidantes naturais e de minerais. O sorvete, ele também é uma matriz, né, devido à composição dele, né, que oferece gordura, proteína, considerada ótima para a adição de probióticos, né, que o que seria, então, os probióticos? São micro-organismos vivos que conferem, então, benefícios para a saúde aí do hospedeiro. E esses micro-organismos, então, eles precisam ser viáveis, precisam sobreviver, né, ao trato gastrointestinal quando ele é ingerido, para que ele possa proporcionar, então, um efeito benéfico pro consumidor. E dentre as cepas, então, de micro-organismos, né, aliás, está o gênero do Lactobacillus, e dentro desse gênero está a espécie do Lactobacillus paracasei, o qual é muito utilizada na elaboração de produtos, principalmente aí os derivados, então, que são lácteos. Tanto os probióticos quanto antioxidantes, fibras, além da função, então, de nutrir dentro de um alimento, né, ele oferece um efeito benéfico, que é associado aos alimentos que são funcionais, os quais são de maior interesse, então, para os consumidores que buscam uma vida mais saudável, uma dieta mais saudável. E o guabiju, ele é um fruto nativo do Brasil, com maior predominância na região sul. É um fruto adocicado, de baixa acidez, tem de 1 a 2 sementes no seu centro, a polpa é amarelada, e quando ele é maduro, ele tem a casca, conforme tem ali na imagem, né, fica bem roxinha, muito semelhante à jabuticaba, é da mesma família. Pode ir passando, professor. E é associado a esse fruto, então, a presença de compostos que são antioxidantes, como compostos fenólicos e as antocianinas.
Ele é um fruto com pouca exploração comercial, então não se vê uma plantação de guabiju, né? O consumo dele também é de forma mais in natura e regional. Porque, como eu falei, né, não tem uma plantação de guabiju, ele é uma planta mais ornamental, utilizada doméstica também, utilizada em plantações. E é um fruto perecível, assim como a maioria dos frutos são, e para estar disponível por mais tempo durante o ano, é necessário, então, aplicar uma técnica de conservação. E dentre as técnicas de conservação está a liofilização, que é uma técnica de secagem, então, que utiliza baixas temperaturas, onde a água do alimento ela é removida através da sublimação. Essa técnica ela mantém, então, os aspectos característicos, como a cor, principalmente, o odor e a retenção dos nutrientes. Então, é considerada uma técnica boa, então, para a parte de frutas, né, porque mantém uma qualidade superior, né, nos produtos. Pode passar. Então, e diante disso do que foi proposto, analisando que o guabiju é um fruto com um potencial inovador em sabores, que tem a presença de antioxidantes e antocianinas, o objetivo do trabalho, então, foi desenvolver um produto, no caso o sorvete, né, adicionado da farinha do guabiju. E, em paralelo, foi adicionado, então, o lactobacillus paracasei. Pode ir passando, professor. E como objetivo específico, então, foi liofilizada a polpa e a casca da fruta. Depois da liofilização foi feito o processo de moagem, então, dessa polpa com a casca, para obtenção, então, de uma farinha fina. E foi elaborado também 3 formulações de sorvete, adicionado ali do micro-organismo. Pode ir passando, professor. Também foram determinados, então, a atividade antioxidante, os compostos fenólicos, as antocianinas do fruto, da farinha, do sorvete. Foi avaliada a atividade probiótica do produto durante 90 dias, realizar a determinação da composição proximal do fruto, da farinha e do sorvete. Também foram realizadas análises físico-químicas e microbiológicas do sorvete e foi determinada a aceitação sensorial, então, das amostras de sorvete que foram desenvolvidas. Como metodologia, então, os frutos, eles foram coletados na cidade de Francisco Beltrão, que fica aqui no Paraná, no sudoeste, né, em 2 períodos, no dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Então, em períodos diferentes e também de plantas diferentes. Esse fruto, in natura, ele foi congelado, foi preparado, depois, na sequência, o fruto ele foi cortado ao meio, foi removida a semente, foi liofilizado, e depois da liofilização ele foi moído até a obtenção de uma farinha fina. Parte dessa farinha, então, foi destinada para análises físico-químicas, assim como com o fruto in natura, e o restante, então, foi adicionado no sorvete. Pode ir passando, professor. O processamento do sorvete. Então, o sorvete foi feito um preparo, então, dos ingredientes que foram utilizados. Foi utilizado o leite integral, o leite em pó, o açúcar emulsificante, estabilizante e a gordura hidrogenada. Esses ingredientes, então, foram pasteurizados com uma temperatura de 80 graus. Na sequência, essa minha calda foi resfriada e foi maturada por um período de 12 horas. E depois do período de maturação, foi feita a adição, então, da farinha do guabiju. Ela foi homogeneizada, a calda com a farinha, para incorporar melhor as partículas, e depois da homogeneização, foi feita a adição do micro-organismo Lactobacillus paracasei. Essa cepa, ela já estava, então, ativada. E depois desse processo, foi feito o batimento e a incorporação do ar ali do sorvete. E na sequência, então, foi feito o congelamento do produto. Como foi destinado para análise sensorial, ele já foi separado nas embalagens que iam ser destinadas, então, para análise. Pode passar, professor. Pode passar. Então, foram desenvolvidas 3 formulações do sorvete ali com concentrações diferentes para análise sensorial, com 4%, 8% e 12% de farinha de guabiju. E em relação à caracterização físico-química das amostras da farinha e do sorvete, então, foi determinada a composição proximal, que foram as cinzas, carboidratos, lipídios, proteína e umidade. Também foi determinado parâmetros de acidez, fibra e pH. Foi feita análise de cor, antocianinas, antocianina total, né, antioxidante e compostos fenólicos, isso para o guabiju in natura, para a farinha e para o sorvete.
Também foi determinado os açúcares redutores para o guabiju e para a farinha, os sólidos solúveis totais e os valores de Erasmo para o guabiju in natura, os minerais apenas para a farinha, e para o sorvete foi determinada, então, a análise de textura, o teste de fusão ou derretimento, né, e a análise do verum, com base nas metodologias oficiais e na literatura científica. Foram determinadas também a análise microbiológica, né, para atendimento da legislação, então, coliformes a 45 graus, Staphylococcus coagulase e salmonella, e foi realizada também a viabilidade probiótica, então, para o sorvete, no dia de fabricação do sorvete, depois de 7, 15, 30, 45, 60 e 90 dias, e foi usada a técnica de pour plate para estar fazendo a análise dessa viabilidade. Pode passar. Foi determinada, então, também a análise sensorial, então, ela foi realizada por 120 provadores não treinados, após a aprovação, então, do Comitê de Ética e da realização das análises microbiológicas ali para determinar a qualidade. Foi aplicado um teste hedônico, então, que consiste numa escala de 9 pontos, né, variando do gostei muitíssimo ao desgostei muitíssimos, para avaliar a aparência, a cor, o odor, a cremosidade, a textura, o sabor e a impressão global. E também foi determinada, então, a intenção de compra, com uma escala de 5 pontos, variando do certamente compraria ao certamente não compraria. E também foi feita, então, a análise estatística de todos esses dados, por meio da ANOVA e o teste de Tuck, e a um nível de significância de 5%, com auxílio do software Estatística 7. Como resultado, em relação ao desenvolvimento das farinhas, então, nessa imagem é possível de ver o fruto na forma in natura, na forma liofilizada e cortada ao meio, e na forma de farinha. Pode passar, professor. Aqui, então, na figura é possível de perceber, então, melhor agora a diferença, né, das duas colheitas, a minha de dezembro e a de janeiro. Visualmente, já pode-se perceber que tem uma coloração mais intensa para a colheita de janeiro. Pode passar. E em relação à caracterização físico-química, então, só para exemplificar, ali a primeira coluna, ali onde tem a sigla GIND, significa que é a minha fruta in natura de dezembro, na sequência a minha fruta in natura de janeiro, a minha farinha de dezembro e a minha farinha de janeiro. Alguns atributos, então, não tiveram nenhuma diferença, no caso da umidade, das cinzas, fibras, dos carboidratos, os lipídios e as proteínas. Isso para a fruta in natura. Para a minha farinha, eles tiveram diferença significativa, justamente pelo fato da liofilização acabar concentrando alguns compostos, né, e eliminando a água da amostra. Em relação à minha amostra ali de janeiro, então, foi verificado que ela teve um maior teor de acidez, tanto para a fruta in natura quanto para a farinha. Também teve um maior teor de sólidos solúveis totais na minha amostra de janeiro, e um maior teor de açúcar também na amostra de janeiro e na farinha de janeiro. Pode passar. Em relação à caracterização, então, bioativa, né, e o perfil mineral das amostras, em relação às antocianinas, foi observado que para a colheita de janeiro teve um maior teor na fruta in natura, só que a farinha de dezembro foi a que teve um resultado maior para o perfil das antocianinas, antocianina total. E em relação à atividade antioxidante e compostos fenólicos, o maior teor foi identificado para a amostra de janeiro, tanto para a fruta in natura quanto para a fruta liofilizada. E em relação aos minerais, então, observou-se um maior teor de minerais para a fruta de dezembro, sendo a maior predominância para o mineral do potássio, embora não tenha uma diferença significativa, ele foi o mineral que mais predominou. Então, a própria localização da planta, a fertilização do solo, a incidência de luz, de chuva, pode ter afetado, então, na concentração desses bioativos e do perfil mineral. Pode passar, professor. Outra análise que foi realizada também, então, foi a análise de cor para as amostras. Então, ela foi realizada para o guabiju na parte interna, que é a parte da polpa, então, a parte externa da casca e da farinha liofilizada. Então, a parte dos parâmetros avaliados ali, da luminosidade, o A, o B e o C, para a parte da polpa, então, foi verificado que teve diferença. Em relação à parte da casca, esses mesmos parâmetros não tiveram diferença. E em relação à farinha, todos os parâmetros tiveram diferenças, pelo fato também de ela ter sido preparada com a casca,
e com a polpa também. Então, em relação a esse parâmetro, com base nessa análise, também foi verificado que a farinha, que é de janeiro, ela teve uma tendência maior para coloração intensa, coloração de um roxo mais predominante, colorações mais escuras. E com base, então, nessa análise e também na caracterização físico-química e no perfil bioativo, foi escolhida a fruta de janeiro para estar fazendo, para estar aplicando, então, a farinha no sorvete. Além da tendência da cor, ela teve um maior teor de acidez, um maior teor de doçura, maior teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante. Pode passar. Em relação, então, ao desenvolvimento do sorvete, então, pode-se observar, conforme até tem a imagem ali, que as amostras de sorvete, tanto a 4%, a 8% e a 12%, elas manteram, então, uma cor característica, né, que é predominante já do fruto, então, que é a coloração mais roxa. Isso também em função, né, da técnica da liofilização, que acabou mantendo a cor na farinha e, consequentemente, né, no produto. Pode passar. E em relação à caracterização físico-química das formulações do sorvete, foi observado que conforme a gente ia aumentando a quantidade de farinha no sorvete, foi observado um maior teor de acidez, um menor pH, né, que caracterizou a amostra já como um pouco mais ácida. Ela também tinha um maior teor de carboidratos, um menor teor de lipídios, e teve também um maior teor de compostos bioativos, tanto antocianina, quanto atividade antioxidante, quanto os compostos fenólicos. E em relação à cor, conforme ia se aumentando a quantidade de farinha, também ia se observando uma tendência para coloração roxa mais intensa, então mais predominante. Pode ir passando, professor. Outras análises que foram feitas para caracterizar o sorvete, então foi feita a análise de verum, da dureza, né, que é o resultado obtido da análise da textura, então, e a taxa de fusão, que é o derretimento. Em relação à análise do verum, que é a taxa de incorporação de ar, então teve diferença apenas para a amostra de 12%, que teve a maior taxa de incorporação. Em relação à dureza, foi observado que a amostra que tinha um teor maior de farinha, então a amostra 12%, teve o maior resultado para a dureza, o que indica, né, um sorvete menos macio. E em relação à taxa de fusão, então, no tempo 120, que foi uma análise de 120 minutos, a amostra de 8% obteve uma taxa de derretimento de 99%, enquanto a minha amostra de 4 e 12% teve uma taxa de derretimento menor. Isso influencia também da concentração da fruta que foi aplicada e também da concentração lipídica, né, da amostra 4%. Pode passar, professor. E em relação à caracterização microbiológica, então, o sorvete ele atendeu os critérios da legislação, e em relação à viabilidade probiótica do micro-organismo, foi observado, então, que até 45 dias de armazenamento do produto, ele manteve, então, manteve-se na grandeza de 10/6, na escala de 10/6, então, que indicaria uma atividade probiótica. Depois disso, nos 60 e 90 dias de armazenamento, já observou-se um decréscimo ali para a escala de 10/5. O que pode ser observado, né, é que o tempo de congelamento, ele acabou afetando, então, o desenvolvimento do micro-organismo no sorvete. Pode passar. E em relação à análise sensorial, então, para os atributos de aparência, cor e odor, tanto para a amostra de 4, 8, quanto a 12%, não foi identificado nenhuma diferença, enquanto que para a amostra, para os atributos, aliás, da textura, do sabor e da impressão global, foram identificadas médias menores na formulação de 12%. Então, o que indica que foi a amostra que foi menos atrativa para os consumidores que provaram, então, as formulações de sorvete. Para a amostra de 4% e de 8%, não teve diferença entre nenhum dos parâmetros que foi avaliado, né, o que indica que uma inclusão, então, de até 8% de farinha no sorvete, então, é bem aceita pelos consumidores. O mesmo é em relação à parte da intenção de compra, né, que teve intenção de compra na escala ali de 4, né, que seriam, certamente, compraria. Pode ir passando, professor.
Então, concluindo esse trabalho, né, então, os frutos de guabiju, eles são fontes, então, dos compostos bioativos, e a liofilização, ela permitiu que esses compostos, eles tivessem uma maior retenção, então, os resultados fossem mais expressivos. Acabou concentrando, então, antocianina, composto fenólico e atividade antioxidante. Em relação, então, às duas safras ali, tinha diferença, então, entre a de janeiro e a de dezembro, em relação à acidez, teor de açúcar, coloração e também a presença dos bioativos. A incorporação da farinha, então, no sorvete resultou num produto com características nutricionais desejadas, né, como as antocianinas e os compostos fenólicos. Pode passar, professor? E o sorvete, ele atendeu, então, os critérios microbiológicos, né, demonstrando um potencial probiótico para a incorporação do Lactobacillus paracasei. Esse sorvete, então, em relação às propriedades que foram avaliadas, pode ser considerado uma amostra menos macia, aquela que teve a maior adição de farinha, e também uma menor taxa de derretimento, e a adição de até 8%, então, foi a que foi mais bem aceita, né, com um índice de aceitabilidade de até 78%, o que pode indicar, então, que o guabiju, ele é um ingrediente promissor para a indústria de alimentos, né, mais especialmente aí na parte de elaboração de sorvetes. Pode ir passando. Meu muito obrigada, então, a todos. Tá certo, obrigado, Elisandra, parabéns pelo trabalho, você está quase defendendo já, né? Já defendi, na verdade. Ah, você já defendeu, na verdade, Ah, sabe que você foi a defesa número 100 do programa? Nossa! A gente estava fazendo os levantamentos ali, é verdade, você foi a defesa número 100 do programa, olha só. Que legal! Que legal. Que bom que você veio apresentar aqui mesmo, já tendo defendido. Obrigado, viu? Parabéns a você, parabéns à Ângela, parabéns à Daneísa também. E tem uma pergunta aqui rapidinho. A Vitória perguntou por que é necessário realizar análise de cor. A análise de cor, então, nesse caso aqui, foi realizada para ver como a gente verifica, né, os parâmetros ali de luminosidade e da tendência dos parâmetros para mais escuro ou mais claro, para você também poder confrontar com os seus resultados, no caso das suas outras análises, para você ter digamos assim, um parâmetro para afirmar que a tua amostra é mais escura ou ela é mais clara. Então, seria nesse sentido que foi feita a análise de cor. Não adianta eu dizer, a fruta, ela tem uma tendência a ser roxa, a minha farinha era roxa, se eu não teria nenhum parâmetro para estar demonstrando que ela realmente tendia para uma coloração mais escura. Então, é para isso que serve a análise de cor, para ela estar, conforme os parâmetros que você avalia, te dizendo para qual que é a tendência da tua amostra, se é mais clara ou mais escura. Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, então, viu? Obrigadão. Tchau, tchau. Então, vamos passar agora para a última apresentação dos alunos, né? A próxima apresentação é da Ana Sofia. Ana Sofia, tudo bom, Ana? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. A Ana Sofia, ela é aluna orientada da professora Patrícia Valderrama, e o trabalho que ela vai apresentar é a autenticação de orégano orgânico, empregando espectroscopia e quimiometria. Você pode compartilhar a tua apresentação, Ana? Deu certo ou não? Ainda não apareceu aqui. Eu passo para você, não se preocupa. Deixa eu compartilhar aqui. Só um minutinho. Está creo que apareciendo. Ahorita que ya apareció. Sí. Não apareceu ainda. Apareceu. ¿Apareció? Ah, tá.
Apareceu. Você pode maximizar, pode botar como apresentação. Ixi, acho que a Ana caiu aqui. Vamos esperar um minutinho para ver se ela reconecta. Voltou aqui. Voltou, Ana. Desculpa, professor. Tem problema. Quer que eu deixa que eu faço aqui o compartilhamento, tá bom, Ana? Já fiz. Já fez? Tá aparecendo aqui, vamos ver. Tá, você pode botar como apresentação. Tá. F5, coloco. Deixa a Ana voltar aqui, eu vou preparar a apresentação para eu mesmo compartilhar. Ana, pode deixar que eu compartilho aqui, tá? Melhor, porque sempre se Não sabe. tem problema. Eu já vou compartilhar aqui. Não está dando certo aqui, Ana. Só um minutinho, deixa eu tentar de novo. Já vamos tentar de novo. Isso aqui. Já vai dar certo. Professor, o que é que envia... Pronto. Tá. Agora deu. Vamos ver. Eu acho que vai. Se você quiser falar mais um pouquinho mais perto do microfone, Ana, aí a gente consegue te ouvir melhor. Pode começar, fica à vontade. Obrigada, professor. Boa noite. Meu nome é Ana. O trabalho que vou apresentar é a autenticação de orégano orgânico, empregando espectroscopia e quimiometria. Minha orientadora é a professora Patrícia Valderrama. Pode passar, professor. Nos últimos anos, o consumo de alimentos aumentou consideravelmente. Y las diferencias del consumo de alimentos orgánicos y no orgánicos es la forma como son producidos y procesados. En la agricultura, una preocupación creciente con el aumento de un empleo de productos químicos. Los alimentos orgánicos no deben contener residuos de fertilizantes sintéticos, pesticidas, químicos, organismos genéticamente modificados y hormonios y antibióticos. No Brasil tem una ley de la 1081 que considerase producto orgánico o obtenido en sistema orgánico de producción agropecuaria, en que se adoptan técnicas específicas. Profesor, pode passar. Sua autenticidade é uma preocupação atual devido ao fraude que se dá. A maneira mais comum que os consumidores confirmar que estão comprando alimentos orgânicos é por meio
de certificados y informaciones en los rótulos. Algunos métodos analíticos para autenticación de estos alimentos orgánicos son caros, requieren preparo de muestras, emplean reagentes tóxicos y producen generación de químicos. ¿Puede pasar, profesor? Dentro de los alimentos hay a matriz que voy a estudiar en este trabajo es el orégano, que destaca que está entre los condimentos más populares del mundo, conocido por su aroma característico proveniente de su contenido carbacol o óleo esencial de orégano. Pueden prevenir doenças degenerativas porque tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas. ¿Puede pasar, profesor? Un método de espectroscopía y quimiometría es relativamente barato, no produce... ¿Puede seguir pasando, profesor? No es degenerativa, es rápida y segura, no requiere preparo de muestra, no utiliza reagentes y no genera residuos. ¿A PDCA? No, profesor, ainda no terminé. O PDCA consiste en un empleo de herramientas matemáticas y estadísticas para extraer informaciones útiles en los resultados medidos. Puede pasar, profesor. El objetivo general es proponer una metodología analítica basada en espectroscopía de región do infravermelho, NIR y próximos cuadrados parciales con análisis discriminante PLDCA para autenticación de orégano orgánico. Los objetivos específicos es construir un modelo de clasificación para muestras de oréganos orgánicos y no orgánicos a partir de espectros de NIR y PLDCA, validar o modelo a través de parámetros como sensibilidad y especificidad, investigar regiones espectrales importantes en la modelaje a través de importancia de la variable en la proyección de bit. ¿Puede pasar, profesor? Aquí en los métodos, primero las muestras fueron utilizadas 14 muestras, 100 oriundas de Canadá, 105 muestras orgánicas y 9 no orgánicas. La granulometría de la materia prima se hizo para asegurar la homogeneidad de los espectros. Las muestras fueron sometidas a trituración utilizando un liquidificador industrial. Esas pasarán por una peneira padronizada de 60 mesh. Después viene la colecta de los espectros, que fueron realizados en el mismo ambiente climatizado a 22 grados centígrados. Los espectros NIR fueron colectados en la UTF de Campo Morón, en las regiones espectrales de 1100 y 1600. Los espectros después viene el otro paso, que son procesamiento de datos. Los espectros colectados fueron procesados con auxilio del software MATLAB y empleando herramientas de quimiometría y PLDCA a través de Towlogs. O PLDCA es un método de mínimos cuadrados parciales con análisis discriminante. Es un método quimiométrico de reconocimiento de patrones que utiliza las informaciones previas de las muestras, la descomposición de los datos en scores y logins. ¿Puede pasar, profesor? Aquí vemos en esta figura, vemos en esta figura que los espectros NIR son organizados en un formato de una matriz X y es correlacionada con la matriz Y y que tiene información de clase, siendo que la primera columna indica que un alimento es orgánico y la segunda columna indica que el alimento es
no orgánica. Y esta matriz X, como la Y, está correlacionada a través del modelo PLS. Puede pasar, profesor. Los resultados. En este gráfico vemos los espectros de Corp-Vergy, que son orgánicos, y los espectros de Corp-Preto son no orgánicos. A gente tem os espectros brutos e espectros após da primeira derivada da solução, que são importantes para a correlação da linha base. Professor, pode passar. Estos espectros, uno antes, profesor. Estos espectros es realizado después que se fiz la primera derivada. Puede pasar, profesor. Antes de envolver os modelos, foi feito um análisis de outline, onde foi avaliado os resíduos em condição do 11, y que es J30 a la 2, y se observó que el conjunto de datos no tenía outline porque no tiene ninguna muestra, como se ve en esta imagen, y que simultáneamente es auto-11 y auto-residuo, y estos datos no presentan outlines porque no tienen ninguna muestra en este cuadrante, como pueden ver. Puede pasar, profesor. Aquí, en este modelo de PDCA, es construido con dos variables, que es sensibilidad y especificidad igual a 1. En esta figura podemos ver que son muestras orgánicas y que son las muestras orgánicas son las Corp-Vergy, y se ve claramente una separación. Y en este otro gráfico son las muestras no orgánicas, y se ve claramente una separación. Alguien entra en este modelo de sensibilidad y especificidad igual a 1, que tiene errores de supervisión de las muestras orgánicas fueron previstas como no orgánicas, y todas las muestras no orgánicas fueron previstas como no orgánicas, como se ve en esta figura. Puede pasar, profesor. Para este modelo de BID-Scores, este modelo na região do segundo overtone entre 1350 e 1430 nanômetros e 1450 e 1480, destaca-se que como importantes na clasificação de orégano orgânico. E estas orégano orgánico, as muestras orgánicas y las no orgánicas tienen en esa región los grupos funcionales. Estos son los grupos funcionales. Puede pasar, profesor. Como conclusiones, a espectroscopía NIR asociada con la herramienta de trigonometría PLDCA mostróse capaz de identificar a muestras de orégano orgánico. Un método propuesto permitió clasificar correctamente la 100% de las muestras orgánicas con análisis rápida y no destructiva, con un mínimo de preparo da muestra. A través de BID-Scores, observóse que a região espectral do segundo overtone foi responsável pela autenticação das muestras orgânicas. Eu quero agradecer. Pode passar, professor? Eu quero agradecer. Muito obrigada pela atenção. Eu quero agradecer a UTF, a CAPES e a Fundação Araucária. Tá bom, Ana, obrigado pela apresentação. Deixa eu só te perguntar, você já está no finalzinho do trabalho, né? Sim. Legal. Vocês já publicaram os resultados? Sim, em Química Nova. Publicaram na Química Nova, que legal, que bom. Parabéns, viu? Obrigada, professor. Tá bom, parabéns, obrigado. Tchau.
Tchau. Então, a gente terminou a etapa de apresentação dos trabalhos dos nossos alunos. Agradeço de novo, né, o empenho de todos eles, agradeço o empenho dos orientadores e co-orientadores, né, que fizeram isso tudo acontecer. E agora a gente vai passar para a palestra do Daniel. Tudo bom, Daniel? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, estou aqui no meu cantinho de casa, né? Acho que todo mundo está assim nessa pandemia, né? Está todo mundo se adaptando, estamos nos adaptando. Bom, Que é um bom. prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite. Uma honra fazer o encerramento aí do ciclo de palestras. Tá ótimo. Eu já agradeço pela tua presença aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre a tua experiência, só para te apresentar já. O Daniel é diretor de tecnologia do Fine Instrument Technology. Ele é doutor em física aplicada pelo Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, da USP, no tema de instrumentação para ressonância magnética nuclear. Ele concluiu o bacharelado e o mestrado em Física pelo Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas. Ele é empreendedor e focado em inovação, traçando parcerias entre empresas e centros de pesquisa. Ele atua principalmente no desenvolvimento de soluções, tecnologias e equipamentos de ressonância magnética nuclear, aplicados a diversos segmentos como óleos e gorduras, citros, alimentos, solos, processos industriais, entre outros. Então, eu passo a palavra agora para você, Daniel, você fica à vontade, te agradeço novamente por estar aqui com a gente. Você pode... Novamente, eu que agradeço. Acho que... Foi? Tá ótimo, fica à vontade. Bom, novamente eu queria agradecer o convite, né? Quem me contactou foi a Patrícia, muito obrigado, mas parabenizar a todos pela organização do ciclo de palestras e espero que vocês gostem aqui do que eu vou falar, afinal é uma responsabilidade grande fazer o encerramento de um evento, né? Eu preparei aqui alguns trabalhos que a gente faz sempre em parceria, né? Porque eu venho da academia, eu fiz o doutorado, parte do doutorado foi o desenvolvimento desse equipamento de ressonância magnética, né, que a gente desenvolveu aqui, todas essas aplicações que eu vou mostrar, nós fundamos a empresa, mas apesar de eu estar na empresa, né, eu não tiro o pé da universidade. Eu já fui banca, porque eu me sinto assim, nosso papel na FIT, né, que é a Fine Instrument Technology, é fazer essa conexão, é levar essas pesquisas feitas usando ressonância, que é a nossa tecnologia, levar isso como solução para a indústria, para o agronegócio. A gente fala que a gente atua em toda a cadeia de óleos e gorduras, desde o solo até o produto final, mas não só isso, né? Eu separei aqui para falar um pouquinho da empresa, porque não dá para falar da tecnologia aqui sem falar da empresa, né? Foi tudo junto. Falar um pouquinho do que é ressonância magnética. Eu vi alguns trabalhos com infravermelho, mas ressonância também é muito utilizado na indústria de alimentos e nem todo mundo sabe como que funciona, né? E depois eu vou falar das aplicações que alguns casos, né, alguns problemas que a gente já resolveu na indústria. E depois fica aberto para perguntas, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Então, rapidamente, a FIT foi fundada como uma empresa para imagem médica, né, para o equipamento de ressonância médico, mas em 2010, quando a gente veio para São Carlos, a gente era em São Paulo,
A gente mudou ela para Fine Instrument Technology, ela era Fine Image Technology, porque a gente decidiu fazer instrumentação. Então, a gente está em São Carlos, no interior de São Paulo, a 250 quilômetros, né, da capital, onde aqui é um polo, né, aqui é nomeado como capital da tecnologia, e as principais são ótica e ressonância magnética. Tem outras, né, até teste de Covid, o pessoal fabrica aqui mesmo, tem 2 empresas. O tecido com prata, que já mata o vírus rapidamente, também foi desenvolvido aqui. Mas São Carlos é muito forte em ressonância magnética, né? São a Universidade Federal, tem a USP, tem 2 Embrapas, e todos eles têm alguma coisa de ressonância magnética, né? Seja na química ou na física. Então, faz todo sentido a empresa que fabrica equipamento de ressonância magnética estar aqui, né? E a gente tem uma equipe bem diversificada, né? A gente tem técnicos, físicos, engenheiro de alimentos, tem engenheiro de processo, engenheiro de eletricista, programadores. Então, é uma equipe bem diversificada que faz com que a gente consiga fazer desde o equipamento até as aplicações. Então, do Brasil para o mundo, a gente já atua nesses 9 países, né? A gente já está na Europa, já está na Ásia, Oceania, Colômbia. Alguns clientes, né, como eu disse, não é só alimentos, a gente também atua na área de petróleo, tem algumas empresas aqui interessantes, né? Essa aqui é a maior empresa de óleo de palma do Brasil, a gente fez um trabalho interessante com eles. E nossos parceiros tecnológicos, como eu disse, a gente tem essa característica de desenvolver tecnologia em parceria com as universidades e empresas, né? Então, tem 2 Embrapas, que é parceria, o SpecFit, que é o nosso equipamento, ele foi desenvolvido junto com a Embrapa, né? Tem um contrato de cooperação tecnológica onde o equipamento foi desenvolvido. A Exalc, aqui na área médica, aqui na área médica, aqui na área de automação, o Inmetro para certificação dos métodos, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas também é uma instrumentação forte. Aqui é uma Embrapa estadual, vamos dizer assim, o APTA, né, uma Embrapa do estado de São Paulo, onde a gente desenvolve um equipamento para maciez de carne. Então, a gente não só desenvolve equipamentos, mas a gente sempre está desenvolvendo inovação, e nunca sozinho, né, sempre em parceria. Então, é isso, a nossa atuação vai desde desenvolver o equipamento, o software, né, a gente já está conectado aí na indústria 4.0, e também as aplicações, tanto de interesse de universidades quanto de indústria. A ressonância magnética é um fenômeno físico, né, e eu gosto de dividir em 3 grandes áreas. A de imagens, mais conhecida pelo diagnóstico médico, né, o exame que você entra lá dentro, algumas pessoas têm claustrofobia, né, porque é bem apertadinho aqui, e faz muito barulho. Tem a espectroscopia, que já utiliza campos magnéticos supercondutores, né, que ficam banhados em hélio líquido, e a ressonância no domínio do tempo, que são equipamentos de bancada, né? Esse é o nosso equipamento, ele é do tamanho de uma impressora, coloca a amostra aqui, e a diferença entre eles, além do tamanho, da praticidade, robustez, né? É fácil de usar, vai para a indústria, vai para o plantio, aguenta o tranco, mas é que o domínio do tempo não tem resolução para ter espectro, né? A gente usa o dado cru, enquanto esse aqui você faz a transformada de Fourier e tem o espectro, esse aqui você não tem resolução, então você usa o dado cru dele. Aqui alguns exemplos de aplicações de imagem, mas
faz imagem de alimentos também. O espectro, muito utilizado para síntese orgânica, provavelmente uma das técnicas de espectroscopia mais poderosas, se não for a mais poderosa, né? É a ressonância magnética.